Olá, seja bem-vindo ao programa Moda e Fitness. No programa de hoje nós vamos falar sobre os tratamentos de autoestima dentro da psicologia. Não sai daí, o programa de hoje está no ar. No programa de hoje eu recebo Michele Mazzoli, que é psicóloga e vai conversar com a gente e contar um pouquinho das dificuldades sobre autoestima, baixa estima. Michele, seja bem-vinda ao programa. Obrigada, Marcele, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com você e é um prazer também dividir um pouquinho do conhecimento acerca do tema. Ai, que bom. Fico muito feliz. Michele, a gente sabe hoje em dia que a autoestima mexe muito com as pessoas, né? O que é autoestima? Fala pro pessoal de casa, o que significa autoestima? É a avaliação que nós fazemos de nós mesmos. São os nossos sentimentos, é basicamente o nosso relacionamento com nós mesmas. Né? E é interessante que não tem como medir se nasce ou não com autoestima. É algo que vai se desenvolvendo e construindo ao longo da vida. Sim, vai acontecendo, né? Vai acontecendo de acordo com as nossas experiências vividas. Isso mesmo. A gente sabe também que hoje está acontecendo muito no dia a dia, a gente lidar com amigos, igual eu tenho seguidores, pessoas que a gente convive, né? Até mesmo através da internet, que está com a baixa autoestima. Como que você faz para identificar essa baixa autoestima no paciente? Então, autoestima, a gente começa a perceber que ela tem variações e que ela está baixa quando o paciente, geralmente a gente observa muito em mulheres, começa a ter pensamentos depreciativos. Então, começa a se sentir mal, inferior, começa a achar, a ter pensamentos e sentimentos, inclusive ações muito negativas em relação a si mesmo e ao outro. Às vezes acaba agredindo o outro com palavras, com atitudes. Por conta de estar com autoestima baixa, por vezes a pessoa então quer inconscientemente que quem está próximo também tenha baixa autoestima, também fique ali naquele mesmo nível que ela está, né? Exatamente. Então, e como identificar, além disso, tipo assim, você procura a própria pessoa identificar isso nela, gente, eu não tô legal, eu tô com baixa autoestima, eu preciso de uma ajuda profissional. Como identificar isso? Como buscar ajuda profissional? Então, a gente identifica, além desses fatores, se observando, né? Observando os sentimentos, os pensamentos, as ações que isso tem acarretado. E a gente busca ajuda profissional quando a gente não consegue sair desse ciclo sozinhos. Então, eu percebo que eu já busquei auxílio da internet, de livros de autoajuda, procurei um influencer que eu quero me espelhar, mas mesmo assim eu não consigo sair desse ciclo de sentimentos ruins. Então eu procuro um profissional para então compreender a raiz desse problema, ir um pouco mais a fundo. Porque, às vezes, em algumas análises, a gente fica só no superficial. A gente não consegue fazer uma análise mais profunda. É como se a causa aparente do problema fosse a pontinha de um iceberg. E aí, tudo que tem por trás é o que está submerso na água. E, então, o profissional vai tentar te ajudar a encontrar o caminho para identificar esse início. E a partir daí, então, você começa a fazer escolhas mais assertivas. Sim. A gente sabe isso, assim, as pessoas que convivem com a gente, ou que convivem só superficialmente com a gente, acham que o mundo das pessoas hoje em dia tudo é muito perfeito. Sim. E elas não têm ideia de que aquilo que é postado ali é só a pontinha, igual você falou, do iceberg. É só a pontinha, mas por trás daquilo ali tem toda uma vida, tem toda a história, tem família, tem amigos, tem trabalho, e que nem tudo precisa ser postado também, né? E as pessoas falam assim, então você posta, nem tudo que você posta, não, tudo que é postado é verdade, porém a gente posta 1/10 do que é vivido, 1/4, 1/5 do que a gente vive durante o dia a dia, né? E a gente tenta passar coisas positivas justamente por isso, porque todo mundo tem problemas. Se você pega os seus problemas e joga também, vira uma bola de neve, com as pessoas todas cheias de problemas. Aí você pega uma pessoa que está com um problema desses, de baixa autoestima, com problema de depressão, ou seja lá qual for o problema, ela fica pior ainda. Poxa, se fulano que elas acham que tem a vida perfeita não tá legal, então eu tô no fundo do poço. Eu tô falando isso porque eu já ouvi isso. Das pessoas falarem, nossa, se isso aconteceu com você, então eu, coitado, entendeu? Então isso também é
é uma pontinha a pessoa ela querer se identificar, ou querer ficar muito parecida com as outras pessoas, ou achar que a vida das outras pessoas são perfeitas, também fazem elas ficarem dessa forma, não é mesmo? Exatamente. Quando eu tenho pacientes com casos de baixa autoestima, eu costumo dizer muito que a grama do vizinho é sempre mais verde, a família do vizinho é sempre mais feliz, o vizinho é sempre mais bem-sucedido, tem mais dinheiro, tem mais amigos. Mas, na verdade, quando a gente faz essa análise, a gente está fazendo uma análise sob a nossa ótica. Então, o que eu vejo da sua família, da sua exposição, realmente não é 1/10 do que realmente é. Mas eu estou vendo de acordo com o que eu estou sentindo, o que é diferente também do que é. Verdade. Eu vejo o mundo como eu me sinto. Então, se eu estou com autoestima baixa e com esses sentimentos depreciativos e negativos, é muito difícil que eu consiga ver positividade na vida do outro, mesmo que eu tente me espelhar nele, né? Então, é por isso a importância da ajuda profissional, porque quando você começa a se trabalhar, você começa a entender que não, peraí, a minha família não é a única que tem problemas. Todas as famílias têm, em graus diferentes, níveis diferentes, mas todos os problemas são muito parecidos. Né? Então, compreender isso. E outra situação, praticar o autorrespeito, né? Quando você julga muito o outro e se julga muito, você acaba se desrespeitando e, consequentemente, não conseguindo respeitar o outro e o espaço do outro, né? Então, quando a gente trabalha com autoestima, olhando, é um processo de olhar para dentro. E as nossas relações interpessoais, familiares, nossas relações sociais, elas estão pautadas em como a gente se posiciona no mundo, como a gente se vê. Então, se eu me vejo bem, eu consigo me posicionar bem. Sabe aquela máxima que tem se dito muito? O que você dá para o mundo, o que você dá para o universo é o que ele te devolve? Você não tem como dar o que você não tem. Você só dá o que você tem. Não tem como você fingir que está tudo bem, não tem como você fingir que você... Um exemplo, eu já falei isso para algumas pacientes. Quando chega e fala assim, mas eu só sou feliz se eu faço o meu marido feliz. Não, meu amor. Você só faz o seu marido feliz se você é feliz, porque você só dá o que você tem. Então, se você só tem tristeza, é tristeza que você vai transmitir para o outro. Em vários níveis, em níveis energéticos, dependendo da forma com que vê o mundo, em níveis de pensamentos, de ações. Às vezes, quando uma pessoa está se sentindo mal, está com baixa autoestima, pensamentos muito negativos, o que acontece? Você passa por ela e fala, bom dia. O que se espera de uma pessoa quando se fala bom dia é que ela te responda bom dia cordialmente. Sim. Não que ela tenha que fingir que está tudo bem. Responder por obrigação, né? Mas se você já começa dizendo que o dia está ruim, qual a chance que ele se torne bom? Né? Então, independente de dos problemas que você tem passado, praticar pensamentos e atitudes positivas é o que vai te tirar desta situação. E se você, então, está ruim, vai ficar ruim porque é ruim, você não sai dali e você acaba contaminando quem está à sua volta. E isso interfere diretamente também no lado profissional, né? Profissional e também no lado familiar, no lado social. A respeito disso, o que você tem a dizer dos seus atendimentos? Você recebe muita gente que tem problema com essa parte de lidar com profissionais, com a família, com os amigos, justamente por estar com baixa autoestima? Geralmente, o problema chega o relacionamento com alguém. E às vezes a pessoa está num nível tão profundo de baixa autoestima que não consegue se dar conta que o problema está nela e não no outro.
Então, é sempre assim, o meu chefe que não é bom, a minha colega de trabalho que não presta, o meu marido não gosta mais de mim. Só que essa pessoa não percebe que ela tem tido atitudes tão negativas que, ao invés de aproximar, afasta as pessoas que ela mais ama. Então, acaba afastando os amigos, acaba tendo problemas no trabalho, né? Existem pessoas que acabam até pedindo para sair do trabalho, porque entendem que o problema é o trabalho e não como você se posiciona no mundo, né? Então, quanto melhor você se posiciona, mais positivamente você se posiciona no mundo, melhor você vai lidar com todas as relações. Por quê? Problemas todas as pessoas têm. Né? Problemas todo mundo tem, dificuldades todo mundo tem, né? E aí dificuldades em níveis diferentes. Então, se eu tenho problema e eu acho que as pessoas têm que respeitar o problema que eu estou passando, eu também tenho que compreender que tem um limite. E o limite ele acontece quando começa o problema do outro. Né? Não é porque eu estou tendo um mau dia que todos os meus colegas de trabalho têm que ter um mau dia. E alguma dessas pessoas, às vezes, está tendo um péssimo dia, encontra alguém que está super feliz, aí fica pior ainda e quer deixar outra pessoa ruim também. Né? O que a gente estava falando pouco antes. Então, Michele, nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco a gente continua falando sobre baixa autoestima, também sobre autoestima, e ela vai dar umas dicas para o pessoal de casa para ficar melhor aí e buscar ajuda também. Não sai daí, voltamos já já. Estamos de volta e eu continuo conversando com Michele Mozzoli sobre psicologia, baixa autoestima dentro da psicologia, autoestima e algumas dicas que ela vai dar agora também nesse bloco pra gente. Michele, qual a relação de baixa autoestima com ansiedade? Porque tem gente que é ansiosa e relaciona isso com baixa autoestima. Tem alguma coisa a ver? Tem relação? Tem. Eu acho que uma coisa muito importante é a gente entender que ansiedade por si só não é uma doença. Né? Ansiedade faz parte, ela é um processo natural, é como se fosse um mecanismo de defesa do nosso cérebro para proteção, né? Quando que a ansiedade se torna um problema? Quando a gente permite que ela tome conta. Por exemplo, um exemplo muito prático, eu estou super ansiosa. Né? O fato de estar aqui com você falando sobre um conteúdo, mesmo que eu tenha conhecimento, gera ansiedade. O que seria um problema se eu permitisse que a ansiedade tomasse conta de mim e me paralisasse? Então, se diante de um convite para um bate-papo, eu recusasse por medo. Sim. Medo do futuro. A ansiedade elevada, a ansiedade começa a trazer problemas, então, quando eu permito que ela domine a minha vida. Então, eu fico com medo do futuro, ela me causa insônia. Eu não vou gravar porque não vai dar certo. Isso não já vou gravar porque não vai dar certo. Antecipada. A ansiedade elevada faz com que você fique perdendo tempo, prevendo o futuro, que não existe nenhuma possibilidade de você saber se realmente vai acontecer ou como vai acontecer. Então, como que a autoestima e a ansiedade estão ligadas? Meio que vai tornando uma bola de neve, vai se transformando numa bola de neve, porque você está se sentindo mal, você se sente a pior pessoa do mundo, você não tem uma boa relação com você mesma, não gosta de se olhar no espelho porque você não gosta do que você vê. Quando se olha no espelho, busca todos os defeitos que você tem no corpo ou que poderia ter. E aí você fica ansiosa, você procura então nas redes sociais de forma não tão responsável. Você olha para pessoas que se expõem nas redes sociais, influencers, artistas ou não, ou pessoas anônimas que se expõem, e você olha para o corpo, olha para a vida que está ali exposta e você quer ter aquela vida. Só que você quer um resultado imediato. Você ignora completamente o histórico daquela pessoa. Isso, Você não sabe se aquele influencer, por exemplo,
há quanto tempo faz atividade física, há quanto tempo faz reeducação alimentar, há quanto tempo escolheu um novo estilo de vida. E aí a pessoa acaba não pensando, não tendo um raciocínio consciente, querendo aquele corpo, aquela vida, comendo chocolate, sentada no sofá ou tomando um pote de sorvete de uma vez. Eu ia te fazer realmente essa pergunta. Como as redes sociais influenciam, direto ou indiretamente, essas pessoas ansiosas ou com problema de baixa autoestima? Porque as pessoas se espelham naquilo que elas veem de imediato, mas elas não sabem por trás daquilo ali que acontece, ou todo o histórico, ou o que a pessoa abre mão para ter aquilo ali, né? É aquele velho ditado. Todo mundo quer ter o que eu tenho, mas ninguém quer pagar o preço que eu pago, né? Para poder ter o que você tem, ou estar onde você está, ou fazer o que você faz. As pessoas querem as coisas mais fáceis de mão beijada e acabam se frustrando, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as redes sociais. Por quê? Algumas pessoas escolhem expor a sua vida, expor a sua escolha de vida. Então, no seu caso, você expõe uma escolha de vida saudável e você fala muito sobre atividade física, sobre alimentação, mas eu não te acompanho profundamente para saber se você mostra também o outro lado. Sim. Se você mostra do que você abre mão para ter o que você tem hoje. Algumas pessoas ficam focadas no que está ali. Isso. Então elas não conseguem fazer uma análise um pouco mais profunda, que por trás daquele personagem da rede social existe um ser humano que tem limites, limitações, que tem suas próprias questões e que tem uma vida normal. Né? E aí as pessoas então querem ter a vida da rede social e acabam adoecendo por isso, porque não conseguem fazer essa diferenciação. As pessoas das redes sociais são tão normal, gente, que eu tenho um direct de 2017, eu descobri quinta-feira. Eu e uma amiga minha mexendo no meu direct, ó. Marcelo, você tem direct de 2017. Eu falei, gente, mas eu não dou conta, não sou a máquina, não consigo responder todo mundo, vai embolando o negócio, tá ficando lá pra trás, porque as pessoas assim, mandam mensagem, e muita mensagem realmente em cima disso. Nossa, você já fez lipo? Você já fez plástica? Você colocou silicone há quanto tempo? Você já fez isso? Ou às vezes elas afirmam, nossa, você tem isso, né? Não, eu não tenho isso. Não, eu não fiz isso. E você tem que falar não, porque elas afirmam como se você fizesse, entendeu? Ou tipo, nossa, você bebe e é magra, não engorda. Tá, eu bebo, mas eu não como. Se eu como, eu não bebo, se eu bebo, eu não como. Tipo, se beber não dirige, se dirige não beba. As pessoas, tudo tem um limite que a gente impõe e que a gente não, igual eu falei, a gente não expõe tudo, é a pontinha do iceberg, a gente posta ali uma taça, um negócio, e a pessoa acha assim, nossa, ela tá lá bebendo, tomando todas e tem um corpo bonito, então eu também posso fazer a mesma coisa, por que comigo não funciona? Não é isso mesmo? E não é isso, porque a gente ali dá uma prévia do que acontece no dia a dia, né? A gente acaba expondo um pouco mais do trabalho, igual, tipo, eu saio da filmagem e vou fazer uma loja, uma parceira minha, então ali sim eu exponho tudo que eu preciso expor, que o meu parceiro queira que seja divulgado. Agora, na minha vida, no meu dia a dia, eu tento passar o máximo possível dentro desse contexto de atividade física mesmo, de alimentação, ou suplementação, que são os meus parceiros também que entram nesse meio, né, que acabam entrando, mas tudo ali tem um trabalho todo por fora que ninguém sabe, né, gente? A gente também frequenta psicólogo, as pessoas não sabem disso, acha que não precisa. É o estilo de vida que você escolhe, isso, né? E é o tipo de pensamento que você tem. Você nunca vai conseguir ter um corpo ideal, do que você imagina que seria um padrão ideal, se você não está disposto a pagar o preço por isso, né? Então, assim, e se você faz, por exemplo, alimentação por compensação, eu estou feliz, então eu posso comer. Isso. Eu estou triste, eu tenho que comer. Eu estou chateado, angustiado, eu tenho que comer. Isso não vai te ajudar em nada a chegar ao seu objetivo final. Então, saber onde que você quer chegar, ter consciência do que é saudável para você, porque uma coisa é o que é saudável para você, Marcele, para o seu corpo, para suas taxas, e outra coisa é o que é saudável para mim. Então, eu tenho que compreender o que é saudável para mim, o que me faz bem de verdade. E os limites também, cada um tem um limite, né? E os meus limites. Cada um é um, já ouviu falar? Sim. Então, cada pessoa é um sujeito único e indivíduo único. Ele não tem como esperar que ele vai ter o mesmo resultado que você.
porque o corpo dele funciona de uma forma diferente. As bases gerais são as mesmas, mas cada um é individual, é único. Então vai funcionar de uma forma diferente. O bem-estar da saúde mental influencia diretamente na saúde da mulher? No bem-estar ou na autoestima ou na autoestima da mulher? A saúde mental é assim, é quase tudo, né? Se você então tem uma saúde mental debilitada, você acaba ficando limitado a fazer escolhas mais saudáveis, porque você não consegue ter uma visão global. Então, é muito importante que você consiga ter uma saúde, não trabalhar somente com a saúde física, mas a saúde mental. A saúde integral é muito importante, né? E eu acredito que existem alguns pilares para a vida de uma pessoa. E dentro desses pilares, você deve estar sempre nutrindo de forma equilibrada. Eu acho que equilíbrio é a palavra da vez, né? Não adianta você querer muito estar com o corpo maravilhoso se você ainda não se sente bem com isso, né? Então, quanto mais equilíbrio você buscar com você mesmo, melhor equilíbrio vão ter todas as suas relações e a sua relação com o mundo. Na verdade, você tem que estar preparado para tudo. Você tem que estar preparado para estar bem e chegar no lugar, igual eu te contei, a pessoa falar, eu não vou ficar perto de você porque você vai ofuscar meu brilho. Aí a pessoa vai lá e está com baixa autoestima e coloca você para baixo também. Bom, mas é isso. Eu queria pedir, Michele, muito obrigada por você ter participado do programa. Agradeço. Queria que você deixasse agora para os nossos telespectadores e telespectadoras também. Mas antes de fazer uma pergunta, você só me fala, só responde rapidinho essa pergunta para a gente finalizar. O problema de baixa autoestima, ela se dá maior em homens ou mulheres? Olha, eu trabalho majoritariamente com mulheres. Mulher, né? Esse é o que chega mais em consultório. Eu também, tipo assim, eu não trabalho com isso, né? Estudo nutrição, mas tem as redes sociais que acaba que atingindo, a gente tem uma procura de ajuda. E sim, de cada 10 mulheres, um homem, né? Fala que não se sente bem, mas... Na verdade, pode ser que isso tenha um pouco a ver com a nossa cultura, né? De homens que necessariamente serem mais fortes, né? Tem a cultura do machismo que, querendo ou não, ainda está muito forte. Então, às vezes, pode ser que eles se sintam envergonhados em falar sobre os sentimentos, né? Sim, verdade. E pode ser que isso seja mascarado, mas majoritariamente eu recebo mulheres. Então, agora eu queria que você deixasse o pessoal de casa uma dica sua, né? Para as mulheres aí se cuidarem mais, melhorar a autoestima. Qual a sua dica? Não se compare a ninguém. Não confunda autoestima com egoísmo. Autoestima é quando você se ama em primeiro lugar. E egoísmo é quando você se ama, mas não respeita o outro. Então se ame, se respeite para que você consiga respeitar o outro e para que você consiga viver bem. E busque sempre o equilíbrio. Busque o que te faz se sentir bem. Então, uma alimentação equilibrada, atividade física, procure ajuda profissional caso você acredite que sua questão já está muito elevada. Mas faça coisas que te façam bem, que te façam se sentir bem consigo mesmo. Uma coisa que eu acho fantástica, aprenda a se olhar no espelho. E quando eu digo aprenda a se olhar no espelho, é olhar dentro dos seus olhos. Os olhos são o espelho da alma. Aí, às vezes, a gente passa na frente do espelho várias vezes por dia, a gente faz a higiene matinal, enfim, a gente passa maquiagem, mas a gente nunca olha nos olhos. Aprenda a se olhar nos olhos. Quando você se olha nos seus olhos, você entra em contato com o que é mais íntimo da sua essência. Você entra em contato com a sua alma. E eu acho que essa é a sacada, porque você consegue, a partir daí, encontrar o equilíbrio. Ai, que bom. Eu fico muito agradecida, Michele, por ter participado. Você pode falar onde é que o pessoal te encontra, o seu Instagram, o seu telefone. Fala o pessoal de casa onde é que fica. Meu telefone é 99978-2859. Eu atendo no edifício Vila Center, no centro da cidade. E meu Instagram é Michele Manzoli Psi. De psicóloga. De psicóloga. Isso. Então, muito obrigada, pela participação. Eu que agradeço. Muito agradecida. Gente, o programa de hoje fica por aqui. Essas são as dicas da Michele Manzoli, psicóloga. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Tchau.